Crença em si, autoconfiança, né? Isso é uma coisa muito interessante quando você para pensar sobre isso, porque, sabe, as pessoas sempre dizem assim, você tem que acreditar em você, você tem que confiar, você tem que ter autoconfiança, você tem que ter autoestima, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, mas sabe, eu me lembro claramente de uma situação que eu passei. Eu já contei isso várias vezes, mas eu quero contar de uma forma bem específica em relação a isso aqui. Na sétima série, que hoje é o oitavo ano, eu tinha tirado 2 no primeiro bimestre em matemática, né? Simplesmente eu não assistia às aulas de matemática, eu não prestava atenção, eu estava na sala, mas eu não sabia nem que matéria ele estava dando, não gostava do professor e, como eu disse, eu tinha essa resistência à matemática, né? Aí eu tirei 2, tirei 3 no segundo bimestre, tirei 4,5 no terceiro bimestre e 6 no quarto bimestre. Ou seja, minha média foi aumentando, mas a média para passar era 7. Então 2, 3, 4,5 e 6 era. Eu estava praticamente reprovado. Naquela época tinha prova final, não sei se ainda tem, e recuperação. Hoje tem outros nomes, né? Mas tem essas duas chances muitas vezes para você passar. Só que naquela época, eu sempre achei isso meio contraditório, mas naquela época, se sua nota tivesse muito ruim, se tivesse precisando de muito ponto, você não podia fazer a prova final. Ou seja, você só tinha uma chance, que era a recuperação final. Era uma prova, passou, passou, não passou, não passou. E eu fui fazer o cálculo de quanto eu precisava tirar naquela prova. Eu precisava tirar 10. E o que aconteceu foi uma coisa muito, muito interessante, porque eu estudei de tirar o choco. Eu estudei o que eu não havia estudado durante o ano inteirinho, que eu estudei zero. Essas notas que eu tirei, 2, 3, 4, meio, 6, nos 4 bimestres, foram absolutamente sem abrir o livro. 2, 3, 4,5, 6, 4,5 e 6, né? E eu precisava tirar 10. 9,5 não servia, era 10. Eu estudei. Eu passei 2 semanas, que era o tempo que eu tinha até a prova de recuperação, 2 semanas estudando. Eu comia, dormia e estudava. Comia, dormia e estudava. Dormia o tempo de dormir menos, né? 7, 8 horas, na época eu dormia isso. E eu tomava café da manhã, almoçava, jantava e o resto do tempo eu estava estudando. Quando eu cheguei para fazer a prova, o professor não gostava de mim, obviamente, né? Eu era um péssimo aluno, eu não prestava atenção na aula dele, eu não dava a mínima bola para ele. E ele não era uma pessoa muito incentivadora, muito pelo contrário. E eu olhei, eu sabia que ele queria que eu tivesse aprovado. E eu sabia que ele, na hora que eu entrei na sala para fazer a prova, ele meio que estava surpreso de eu estar ali, né? Como quem diz assim, o que é que você está fazendo aqui? Está reprovado mesmo? Mas eu entrei naquela sala, quando eu entrei naquela sala, né, Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele diz assim que a batalha é vencida antes de ser travada. E aquela batalha, para mim, estava vencida. Eu já estava passado. Eu não estava um pingo. Eu não costumo ficar nervoso em hora de prova, mas naquele dia eu não só não estava nervoso, como eu estava absolutamente confiante. Eu não estava torcendo para tirar o 10. Eu não estava com esperança de tirar um 10. Eu não estava visualizando tirar um 10, nem fazendo afirmações para tirar um 10. Não, eu fiz o trabalho. Eu estava preparado para o que quer que estivesse naquela prova. Eu não precisava que a prova tivesse fácil, nem difícil, nem média, nem complicada, nem descomplicada. O que quer que tivesse naquela prova, eu estava preparado. E na hora que ele me entregou a prova, eu estava com aquela...
Eu não estava com a cara arrogante, obviamente, eu não estava com a cara de deboche, obviamente, mas eu estava naquela calma de quem já venceu. E o professor, quando ele entregou a prova para mim, eu me lembro claramente até hoje do rosto dele. Ele, né? Quer que esse cara tá aprovado? Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que hoje em dia, em canais como esse, de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, as pessoas dizem para você: confie, acredite, tenha fé. Deus, quando pegou Davi, Deus preparou Davi. Davi sabia usar a funda. Davi já havia matado um leão e um urso. Na hora que Davi entrou naquela arena para enfrentar Golias, ele estava preparado. Então essa autoconfiança, essas visualizações, essas motivações, essas afirmações que você faz, de nada servem se você não solta a resistência de fazer o preparo. Se eu acredito que precisando de um 10, depois de ter tirado nos 4 bimestres, 2, 3, 4,5 e 6, se eu acredito realmente que eu tenho capacidade de passar, de tirar o 10 que eu precisava, 9,5 não servia, 9,9 não servia, tinha que ser um 10. Era a única nota que poderia me passar, um 10 redondinho. 10, né? Que eu às vezes minha filha, muitas vezes ela tira 10, né? Duas já estão fazendo provas e elas tiram 10 com constância. E eu chego em casa e digo assim, ela tirou 1,0, né? Aí ela olha assim para mim e diz, ela já sabe que 1,0 é 10, né? 1,0. Ela tirou 1,0. Eu precisava tirar 0,0. E a minha confiança se traduziu em estudo, preparo, treino. Eu respondi durante aquelas 2 semanas mais questões de matemática daquele assunto, e era o assunto do ano todinho, do que a maioria dos alunos respondem durante toda a vida escolar. Era exercício, e quando o exercício não saía da forma, né, não batia com o gabarito a resposta, eu refazia até eu encontrar onde estava o erro. Você está entendendo que confiança, se você tem confiança, você faz o trabalho. Ontem nós falamos sobre motivação. Confiança verdadeira, acreditar em si verdadeiramente, significa você se traduz na prática em você realizar o trabalho, porque quando você está realizando o trabalho, você está fazendo o preparo, você está se preparando para algo que você sabe que você pode vencer, né? Você vence. Agora, se você fica fazendo afirmações e, né, visualizações e você não tem, isso não se traduz em você estar dando passos para que aquilo se torne uma realidade, essa sua autoconfiança, ela está bichada, ela é furada, ela é mentira.
Vamos soltar um pouquinho isso. Pegue algo que você deseja fazer. Pegue seu caderninho, né? Pegue algo que você deseja tornar realidade na sua vida. Agora pegue esse algo e faça uma lista das coisas que você precisa realizar, fazer, para que aquilo se torne uma realidade. Né? Outro dia, uma aluna disse que está tendo muita resistência para estudar para a residência dela. Né? Me lembro do nome dela, me lembro do seu nome. Eu sei, só não vou dizer aqui. Né? Não tem nada demais, mas enfim. Muitas pessoas estão nessa situação. Todos estamos nessa situação. Pode não ser a residência, pode ser qualquer outra coisa. Mas tem aquilo que você precisa fazer. Você está resistindo a realizar aquilo. Eu, para passar, eu precisava estudar. Eu precisava responder os exercícios. Eu precisava treinar. Só que na hora de você ir para a prática, aí você sente aquela resistência, faça essa lista e pegue item por item. Pegue o primeiro item da lista. Estudar a matéria do primeiro bimestre. Né? Nem me lembro. Equação do segundo grau, sei lá. Não reprima, não resista. Traga. Diga assim, eu preciso estudar equação do segundo grau. Né? Claro, você vai dizer aquilo que está na sua lista. Traga. Não dá aquela... Né? Eu quero passar, mas esse passo, não reprima essa resistência. Não resista a essa resistência. Dê boas-vindas para ela. E agora você vai se perguntar, eu posso soltar isso? E outro dia perguntaram se podia perguntar mentalmente. Óbvio que sim, né? Pergunte mentalmente. Né? Se você quiser falar, você pode falar, mas eu solto mentalmente, eu solto verbalmente quando eu estou aqui com você. Eu posso soltar essa resistência, eu tenho capacidade para soltar essa resistência, e eu vou responder com toda sinceridade, sim ou não. Eu soltaria essa resistência, eu quero soltar essa resistência, eu quero soltar essa resistência a estudar a equação de segundo grau. Né? E muitas vezes você vai encontrar um não, e é um não. Diga não, eu não soltaria. Quando você vai soltar isso? E esse quando é apenas um convite, nem precisa responder. Agora traga novamente, eu preciso estudar o primeiro item da lista. Eu preciso estudar a equação de segundo grau. Preciso responder 500 exercícios de equação de segundo grau. Eu posso soltar isso? Eu tenho capacidade para soltar essa resistência? Sim ou não? Eu soltaria isso? Eu quero soltar essa resistência? Sim ou não? Quando? E mais uma vez, ler novamente o primeiro item da sua lista. Eu preciso responder 500 exercícios de equação de segundo grau. Todos os exercícios do livro eu preciso responder. E todos os exercícios de qualquer livro que eu encontre eu preciso responder. Eu preciso ser um mestre em equação do segundo grau. Eu posso soltar essa resistência? Traga a resistência. Eu posso soltar essa resistência? Eu tenho capacidade para soltar essa resistência? Sim ou não? Eu soltaria essa resistência, ou seja, eu quero soltar essa resistência?
Sim ou não? Quando eu vou soltar essa resistência? E continue fazendo esse processo. Esse processo é o trabalho. Ah, eu tenho resistência a soltar. Ok. Pega a resistência a soltar. Né? Pode ser que o primeiro item na sua lista seja soltar a resistência. Não é? Então pega a resistência que você tem a soltar. Eu posso soltar essa resistência a soltar. Eu tenho capacidade para soltar essa resistência que eu tenho para soltar todos esses itens. Eu soltaria, ou seja, eu desejo, eu quero soltar essa resistência. Sim ou não? Quando? É isso aí. Se você quer ter autoconfiança, essa autoconfiança não adiantava nada eu chegar lá no dia da prova e ter toda a autoconfiança do mundo que eu ia tirar o meu 10 se eu não tivesse tido autoconfiança de estudar, de fazer o que é necessário. Essa autoconfiança é furada e você sabe que ela é. Se quer ter autoconfiança, construa ela, base sólida. Beijo, dê o like, compartilhe, deixe seu comentário, muito importante. Deus lhe abençoe.